Esta é a sua rádio ZYU 343 CSFM. Deus está em todo lugar, basta só querer encontrar. Olhe a natureza em flor, tudo expressa Deus em amor. No céu, no mar, no ar, no velho ou na criança, na lágrima, no riso, na dor, na esperança, tudo fala de nosso Senhor. Começa agora, Terceira Revelação, um programa da União Municipal Espírita de Canoas, órgão representativo da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Bom dia, aqui quem vos fala é Marco Aurélio Sumienski e este é o nosso programa Terceira Revelação, um programa da União Municipal Espírita de Canoas que traz até você temas da atualidade, desenvolvidos sempre, é claro, à luz da doutrina espírita. Você pode sugerir um tema para a produção do programa através do telefone da emissora 3031 0021 ou decom.ume@gmail.com. Hoje é dia 2 de março e agora são 10 horas e 2 minutos. O vento norte visitando a nossa cidade, trazendo um prelúdio de chuva para o domingo, mas vamos aproveitar esse sábado de sol e fazermos os nossos deveres cotidianos nas manhãs de sábado. O povo que trabalha, né, a semana toda, labuta, e tem na manhã de sábado aquela gloriosa honra de arrumar sua casa, deixar tudo em ordem para a semana que se aproxima. O Terceira Revelação é sempre apresentado aos sábados, das 10 ao meio-dia. E contei 4 quadros. No primeiro sábado de cada mês, nós estaremos com o quadro Momento Doutrinário. No segundo sábado de cada mês, é a vez do quadro Saúde e Espiritismo. No terceiro, é o quadro Infanto Juvenil Espírita. No quarto sábado de cada mês, você confere o quadro Laços de Família. E no quinto sábado, quando houver, teremos um programa especial preparado para você. Portanto, daqui a pouco, iniciaremos o nosso quadro Momento Doutrinário. Agora vamos ouvir a mensagem do dia de hoje. Conselhos úteis. Em uma conferência numa universidade americana, Brian Dyson falou sobre a relação entre o trabalho e outros compromissos da vida, dizendo: imagine a vida como um jogo, no qual você faz malabarismo com 5 bolas que lança no ar. Essas bolas são o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o espírito. O trabalho é uma bola de borracha. Se cair, bate no chão e pula para cima. Mas as 4 outras não são de borracha. Se caírem no chão, se quebrarão e ficarão permanentemente danificadas. Entenda isso e busque o equilíbrio na vida. E como conseguir isso? Anote aí 10 conselhos simples. Primeiro, não diminua seu próprio valor, comparando-se com outras pessoas. Somos todos diferentes. Cada um de nós é um ser especial. Não fixe seus objetivos com base no que os outros acham importante. Só você está em condições de escolher o que é melhor para si próprio. Segundo, dê valor e respeite as coisas mais queridas ao seu coração. Apegue-se a elas como a própria vida. Sem elas, a vida carece de sentido. Não deixe que a vida escorra entre os dedos por viver no passado ou no futuro. Se viver um dia de cada vez, viverá todos os dias de sua vida. Terceiro, não desista quando ainda é capaz de um esforço a mais. Nada termina até o momento em que se deixa de tentar. Não tema admitir que não é perfeito. Quarto, não tema enfrentar riscos. É correndo riscos que aprendemos a ser valentes. Quinto,
Não exclua o amor de sua vida dizendo que não se pode encontrá-lo. A melhor forma de receber amor é dá-lo. A forma mais rápida de ficar sem amor é apegar-se demasiadamente a si próprio. A melhor forma de manter o amor é dar-lhe asas. Sexto, não corra tanto pela vida a ponto de esquecer onde está e para onde vai. Sétimo, não tenha medo de aprender. O conhecimento é leve, é um tesouro que se carrega facilmente. Oitavo, não use imprudentemente o tempo ou as palavras, porque é impossível recuperá-los. Nono, a vida não é uma corrida, mas sim uma viagem que deve ser desfrutada a cada passo. Décimo, lembre-se, o ontem é história, o amanhã é mistério e o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Viva o presente com muita energia. Estes conselhos são a verdadeira lição de vida para quem deseja viver com equilíbrio. Simples e objetivos, eles podem nos levar ao sucesso pessoal em todos os setores da vida. Pessoas emocionalmente equilibradas têm mais alegria de viver, mais amigos e vivem mais e melhor. E lembre-se da comparação das 5 bolas feita por Brian Dyson. Essas bolas são o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o espírito. E somente o trabalho foi comparado a uma bola de borracha. As demais podem quebrar-se e ficar permanentemente danificadas. Pense nisso. Muito bem, estamos na hora de abrir o nosso quadro Momento Doutrinário deste sábado e iremos trabalhar com a terceira parte do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 4, da Lei de Destruição, mais precisamente o tema tão atual, que nos abalou há mais ou menos 32 dias atrás, na cidade de Santa Maria da Boca do Monte, que é os desencarnes coletivos. Dentro deste tema, você pode fazer a sua pergunta sobre o assunto através do telefone da nossa emissora 30310021 ou então no site da rádio csfm.com.br. O convidado da manhã de hoje, nosso querido irmão Bruno Godinho, da Sociedade Espírita Eterno Crescente de Porto Alegre. Bom dia, Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, querido amigo Marco, aos ouvintes da rádio CS Comunitária. Uma satisfação aqui nos encontrarmos para, se Deus permitir, lograrmos êxito nos objetivos que traçamos em face das atividades que ocorrem semanalmente aqui nesta produção, que, como já estamos vendo, é bem organizada e disciplinada. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença, Bruno. Entrando no tema desencarnes coletivos, nós gostaríamos de iniciar tratando do tema específico que nos vai visitar certamente um dia. Uma coisa natural que ocorre em todas as famílias, não há nenhum privilegiado nesse planetinha de provas e expiações no tocante a este tema, que é a morte. Como o espírita vê a morte? Várias religiões, credos diferentes, apregoam ao fenômeno morte determinadas coisas. E nós, tratando dentro, é claro, da visão do Consolador prometido por Jesus, do Paracleto, da nossa querida doutrina espírita, nós temos que ter uma ideia de como o espírita vê a morte. Lembramos do caso do nosso querido Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso querido Chico, que certa vez, num voo entre Uberaba e Belo Horizonte, iria visitar Pedro Leopoldo, que é uma cidade tipo Porto Alegre e Canoas, da região de Belo Horizonte, e o avião começou a sacudir, a balançar. Algumas pessoas começaram a rezar o terço, outros a vomitar, outros a gritar, alguns apertando o cinto, e o piloto entrou dizendo que
as pessoas não se preocupassem, porque aquilo ali era um fenômeno chamado de vento de cauda, que no máximo eles chegariam mais rápido. E alguém gritou no meio do voo, lá no meio do avião, vamos chegar mais rápido no outro lado. E aí a gritaria foi geral. Havia um padre no avião, começou a rezar o terço, e alguém muito caridoso, segundo as palavras do Chico, disse: olha, o Chico Xavier está aqui nesse avião e também está rezando. E o Chico disse: graças a Deus, eu também estou rezando, porque sou cristão. E nisso entra Emmanuel e pergunta para o Chico: o que há? Por que esses gritos? E o Chico, apavorado, disse: o senhor não acha que nós estamos em perigo? O senhor não acha que nós estamos em risco de vida? E o Emmanuel disse: sim, estão, mas o que há? Tantos estão em risco de vida, vocês não são privilegiados. Ele disse: não, se nós estamos em risco de vida, eu vou gritar, porque essa é a hora da morte, é a hora da tragédia. E o Emmanuel olhou para ele e disse: você não acha que está na hora de provar a sua fé na imortalidade do espírito? Você não acha que está na hora de botar a sua fé em Deus, nosso Criador? Pare com esses gritos. E o Chico disse: mas eu estou com medo da morte, é a hora da tragédia. E continuou a gritar. E o Emmanuel olhou para ele e disse: cale a boca, não fira os ouvidos dos outros com seus gritos e morra com educação. E o Chico faz aquela pergunta muito gostosa: como é que se pode morrer com educação? Né? Então, como é que nós vemos a morte? Né? A gente fala tanto sobre a imortalidade da alma, né? Como é que a gente vê esse fenômeno natural, morte? Conforme o irmão dissera muito bem, a morte, à luz da doutrina espírita, é um fenômeno natural. O espírito jamais perece, o espírito não morre. A morte está relacionada diretamente ao corpo físico. Portanto, na concepção espírita, o espírito sobrevive após a morte do corpo físico. Nós chamamos este fenômeno de desencarne. O próprio prefixo de negação, des, significa deixar esta carne. E o espírito sobrevive de forma natural, aonde volta a ser espírito, na concepção estrita da palavra, à sua realidade verdadeira e fidedigna, que é a dimensão extrafísica. O fenômeno da imortalidade da alma, que é um dos atributos e fundamentos da doutrina espírita, não é apanágio, propriedade dela. Se nós formos observar os textos Vedas da antiguidade, a própria Bhagavad Gita do hinduísmo, onde Krishna consegue traduzir 770 versos do maior poema da humanidade, a Mahabharata, vamos encontrar a imortalidade de forma natural lá expressa. Se formos estudar Buda e seus ensinamentos, o príncipe Siddhartha Gautama, que tornou-se mais tarde o iluminado, cujo nome conhecemos atualmente como Buda, iremos observar a imortalidade da alma. Os velhos filósofos da China já trabalham a temática de forma abrangente e também natural. Lembramos o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, onde nas suas cartas aos Coríntios, mais precisamente no capítulo 15, reporta o fenômeno da morte, aonde ele conseguiu vencê-la, tragá-la, como ele diz, e ainda desafia, dizendo: aonde você se encontra, morte? Porque tu foste estragada na vitória. E mais tarde, depois desse período obscuro que chamamos Idade Média, aonde os interesses subalternos prevaleciam, escondendo de todos aqueles que buscavam a verdade esta realidade da imortalidade da alma, obviamente veio despontando nos 4 pontos do globo essas informações trazidas pelos espíritos, tanto em choupanas como em grandes palácios, demonstrando este fenômeno natural, aonde é apenas uma passagem de um estado vibratório dentro da vida maior. Então, uma existência que, fazendo uma comparação de espaço e tempo, ela é muito efêmera, muito rápida, mesmo que a criatura viva aqui 80 anos. Fazendo uma analogia, 80 anos na matéria equivale-se a 1 segundo diante desta realidade maior, que é a realidade espiritual, que já foi até mesmo desvelada por Albert Einstein, quando conseguiu trazer a teoria da relatividade como a 4ª dimensão sendo o tempo e juntando-se ao espaço. O fenômeno, você disse muito bem, é natural. E a imortalidade da alma é um dos fundamentos da doutrina espírita, que sem ela, como também a reencarnação sendo outro fundamento, não se consegue explicar
aquilo ou qualquer questiúncula que, se tirarmos a imortalidade e por consequência a reencarnação, tornar-se-ia inexplicável. Bruno, eu trouxe alguns apontamentos aqui do desencarne coletivo na nossa recente história. Falo recente história porque o homem está na face da Terra há mais ou menos 200 mil anos. E nós vamos nos reportar ao dia 7 de setembro de 1812, quando Napoleão Bonaparte atravessa com seus exércitos o rio Nemar, invadindo a Rússia. Neste dia, 70 mil soldados, e falamos em dia que é o sol, do momento que ele nasce até o momento do ocaso, né? Hoje as batalhas continuam à noite, mas naquela época não, eles lutavam somente no dia, né? 70 mil soldados morrem no campo de batalha, retornam à pátria espiritual, ao plano verdadeiro, na batalha que ficou conhecida como a Batalha do Borodino. Mais tarde, Segunda Grande Guerra Mundial, né? 6 milhões de judeus perecem.